Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou estar lendo para vocês Provocações Filosóficas Não Espere pelo Epitáfio, de Mário Sérgio Cortella. Espero que vocês gostem, deixe seu like e vamos começar. Não espere pelo epitáfio. Há uma frase que é sempre preferida, quase beirando um chavão. Quando em determinadas circunstâncias deseja-se cobrar de alguém uma postura direta, uma posição explícita ou até uma atitude clara, Deus vomitará os mornos. Essa ameaça vale também quando se quer amedrontar aqueles ou aquelas que seguem pela vida afora sem nunca aproximar-se minimamente dos extremos, ficando sempre no ansiado ou proclamado como sugerindo caminho do meio, evitando-se, assim, qualquer risco de transbordamento ou ruptura de prudência. Deus vomitará os mornos. Está lá no Apocalipse, o último livro da Bíblia dos cristãos, capítulo 3, versículo 15 e 16. Conheço tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá, fosses frio ou quente, mas, porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Essa demonstração colide frontalmente com um dos pilares da moral grega romana desde a antiguidade e que impregna com intensidade a moral do cotidiano. A virtude está no meio. Tal princípio, nascido como teoria completa no século IV a.C., a partir da obra Ética a Nicomaco, de Aristóteles, anuncia, 3 séculos após, um ideal de moderação e uma referência de tranquilidade expressos por um relato da mitologia trazida das Metamorfoses do poeta latino Óvidio. Conta ele que Hélios, o Sol, tivera um filho, Faeton, com Climon, mas não acolheu a criança. Foi em busca do reconhecimento do pai que, tendo-o aceito, ofereceu como presente qualquer coisa que o rapaz desejasse. O pedido do jovem foi poder guiar o carro de Hélios, que antes o advertiu com a obrigação de manter-se equidistante do céu e da terra, dizendo-lhes que, por meio, irás com máxima segurança. Como o filho não atendeu, desequilibrando e desviando o sol, Zeus interveio e liquidou Faeton com um raio. Ora, há dezenas de mitos, fábulas e histórias com a finalidade de exaltar a exclusividade e preferência do caminho do meio. O que não se deve esquecer é que esse caminho pode também ser a mediocridade. Em nome da soberania, da prudência e do comediante, em nome da sobriedade, da prudência e do comedimento, o máximo que se obtém em muitas situações é a morbidade mediana, regrada e constantemente refreada. Nesse sentido, para não ser mono, é preciso oportunista confusão entre radical e sectário. Radical é aquele, como lembra a origem etimológica, que se firma nas raízes, isto é, que não tem convicções superficiais, meramente epidérmicas. Radical é alguém que procura solidez nas posturas e decisões tomadas, não repousando na indefinição simulada e nas certezas medíocres. Por sua vez, o sectário é o que é parcial, intransigente, facioso, ou seja, aquele que não é capaz de romper com seus próprios retornos e dirigir o olhar para as outras possibilidades. É preciso ter limites, mas estará o limite exatamente no meio? Não é necessário ir até os extremos, mas é essencial não ficar restrito ao confortável e letárgico centro. Muitas vezes, o meio pode ficar atônito, inórdo, inspícido e incolor. Alguns desses desejos de romper fronteiras mornas só aparecem nos epitáfios, sempre em forma nostálgica e lamentadora de um eu deveria ter. Para além da mitologia grega, não é por acaso que outros titãs têm sido tão festejados quando cantam de forma deliciosa e perturbadora. E muitos com eles devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que queria fazer. A sabedoria para equilibrar estas inquietações pode ser encontrada na reflexão feita no século V a.C. pelo filósofo chinês Confúcio. Eu sei por que motivo o meio-termo não é seguido. O homem inteligente ultrapassa-o, o imbecil fica aquém. Radicalmente é uma virtude. O vício está na superficialidade. O fim nunca está próximo. 10, 9, 8, 7.
E aí vem a contagem regressiva que nos remete aos recomeços ao nosso persistente fascínio pela gestação daquilo que poderia ou deveria ter sido diferente. Adoramos a ideia de ciclos, períodos ou épocas que se encerram. Essas oscilações nos permitem imaginar que uma etapa pode ser terminada e supostamente nos oferecer a chance de começar de novo, de um outro jeito, de novas formas, com inéditos vigores e renovadas intenções. Nossa obsessão pelos insistentes fins e recomeços fica ainda mais aguda quando nos remetemos aos anos, por serem estes os tijolos que compõem décadas, séculos e milênios, descortinando uma atração pelo mistério matemático que nos envolve na aura do misticismo impregnador dos sonhos dos reincícios. Todo esse misticismo em torno dos aparentes términos está profundamente estranhado nas sociedades que estruturam um sistema decimal de numeração para a contagem do tempo, especialmente quando escolheram as datas terminadas em 10 ou múltiplas de 10 como sendo as mais marcantes. Por que isso? Porque o 10 e seus múltiplos dão a ideia de ciclo terminal completo. São esses os algarismos que aprendemos primeiro para depois compor os outros. Em algumas brincadeiras infantis, como pega-pega ou esconde-esconde, conta-se até 10 antes de sair correndo. Dividimos o tempo em décadas e, ao juntar 10 delas, formamos um século que, multiplicado por 10, compõe um milênio. Falamos em planos decenais, na prestação de contas necessária nos primeiros 100 dias de um governo, atribuímos nota 10 ao que parece ótimo e, como sempre, fazemos a contagem regressiva a partir do 10 até para marcar o ápice do Réveillon. Queremos vencer os finais e reinventá-los de maneira incessante. Por isso, temos uma dificuldade em aceitar o aprisionamento temporal quase fatalista proposto pelo alemão Schiller, autor da Ode à Alegria, utilizado por Beethoven no último movimento da insuperável Nona Sinfonia. Há quase 200 anos afirmou: 3 aspectos têm a marcha do tempo. O futuro aproxima-se hesitante. O agora voa como seta arremessada. O passado fica eternamente imóvel. Nesta hora, o prenúncio antropocêntrico sugerido por Shakespeare nos domina a assumirmos um pouco a tarefa de Hamlet, pronunciada no ato 1, e que usa a ideia de tempo de forma propositadamente ambígua. Como andam os tempos fora dos eixos, ó maldita vexação! Ter eu nascido para dar-lhes correção. Quem realmente ganha com essa repercussão e celebração das datas? Todos podemos ganhar, se ela for vivida com responsabilidade saudável e afetividade sincera. Há aqueles que procurarão obter vantagens inescrupulosas com os temores religiosos, explorando a fragilidade de nossas angústias e fraqueza. Contra esses vampiros de almas, só funciona o aparato judicial e a religiosidade esclarecida e não alienante. O lado mais positivo disso tudo é a comemoração e a revigorar da esperança. Comemorar significa memorar junto, lembrar com outros. Nós, humanas e humanos, gostamos demais de festejar, porque essa é a possibilidade de nos alegrarmos e nos encontrarmos, de maneira livre e lúcica, e, portanto, qualquer motivo é um bom motivo, mesmo quando não é uma data tão redonda. O que estaremos lembrando? Estarmos vivos e juntos, mesmo que algo pareça estar terminando e nunca haver a certeza absoluta de que seja invencível ou renascer, não importa. Um conselho. Uma das formas mais comuns e contraditórias que se buscar transmitir experiência e proferir conselhos conclusivos a partir de uma vivência presumidamente autorizada e consistente é aquela que expressa nas máximas e aforismos. Todos, desde pequenos, ouvimos dos mais idosos do que nós, independentemente da faixa etária, muitos provérbios e sentenças presentes nas fábulas, nos livros religiosos ou até nos para-choques de caminhões. Passamos a vida em contato com ditados e definições, que carregam um conceito moral ou de conduta e cuja finalidade central, ao serem expressos, é ensinar ou advertir, seja pela sabedoria acumulada ou, especialmente, pela carga de repreensão e impacto contidos. Há uma forte suposição por trás do ensinamento ou admoestação apoiados nas máximas.
a eficácia da transmissão de uma experiência alheia já testada, degustada, corroborada, estando, assim, próxima do indiscutível. Caberia o presentado com o conselho proverbial apenas aquecer e seguir obsequiosamente, louvando a sabedoria milenar a qual foi apresentado e salvo de ter de dolorosamente provar por si mesmo. Para um dogmatismo que, muitas vezes, cumpre uma função doutrinadora e indutora de fragilidade mental, é preciso ir colocando incômodos pontos de interrogação ao final de muitas das máximas. De fato, quem espera sempre alcança? A pressa é inimiga da perfeição? A vingança tarda, mas não falha? Cada um sabe onde aperta o sapato? Deus ajuda com quem cedo madruga? O silêncio é de ouro? Quem não deve, não teme? Vaso ruim nunca quebra? Cão que ladra não morde? Tal pai, tal filho? Quem viver, verá? O hábito faz o monge? Quem parte e reparte fica com a melhor parte? Perdido por um, perdido por 100? Duvidemos um pouco. É impossível transferir experiências. Daí, inclusive, a fraqueza contida nas boas intenções das frases que iniciam com eu, se fosse você, ou olha, no seu lugar eu faria, ou ainda, se eu estivesse na sua situação. E por isso que o dramaturgo espanhol Sanchizo Benavente, não por acaso um especial usuário das ideias de Freud no teatro e na literatura da Espanha nas décadas iniciais do século XX, foi tão enfático ao dizer que ninguém aprende a viver pela experiência alheia. A vida seria ainda mais triste se, ao começarmos a viver, já soubéssemos que viveríamos apenas para renovar a dor dos que viveram antes. Ademais, o mundo dos provérbios na literatura foi majoritariamente um domínio masculino, na convicção de que tais verdades são fruto de uma reflexão e vivência sobre as quais as mulheres teriam um alcance limitado. Se lugar de mulher é na cozinha e cada macaco no seu galho, a produção de máximas ou sentenças foi quase sempre privilégio de escritores e políticos. Raríssimas foram as mulheres que se arvoraram a adentrar em um terreno que se supôs fora das fronteiras da vacuidade ou indigência cruelmente atribuídas à mente feminina. Uma das raras audaciosas a publicar um livro com aforismos foi a austríaca Marieke von Amber, pertencente à nobreza do século XIX, e por isso, com obras de cunho social censuradas pelo governo do imperador Francisco José, essa mulher, a primeira na história a receber um doutorado honoris causa da Universidade de Viena em 1900, teve reconhecida sua capacidade em um ambiente homocêntrico e não perdeu a chance de dizer que ter experimentado muitas coisas ainda não quer dizer que se tem experiência. Alguns, em nome da profusão de coisas sobriamente vividas, são reféns de muitas e exageradas certezas. Mas vale um pássaro na mão do que dois voando? Melhor ficar livre, leve e solto com o iluminado Mário Quintana, que no seu poeminha do Contra ensinou. Todos esses que estão aí, atravancando meu caminho, eles passarão. Eu, a obra intangível. Uma das mais saborosas histórias, provavelmente lendária, sobre o advento da sabedoria para aqueles que conseguem maturar, sem sofreguidão, a experiência de vida, é que se conta a respeito do notável pintor francês Auguste Renoir. No ano em que se iniciava o século XX, ele, já sexagenário e bastante afamado pela vitalidade que deu ao impressionismo, foi procurado por um jovem admirador interessado em aprender as artes do desenho. Porém, alegando um tempo escasso para tal empreitada, o apressado discípulo desejava saber quanto tempo duraria o aprendizado, pois ficara animado ao ver que o grande mestre fora capaz de fazer uma bela pintura com delgadas pinceladas, mas com uma rapidez assombrosa. É nesse instante que a resposta de alguém que é um sábio consistente ultrapassa o senso comum e o óbvio, gerando o novo, em vez de produzir mera novidade, com muitos hoje súbita e debilmente famosos, diz Renoir. Fiz esse desenho em 5 minutos, mas demorei 60 anos para consegui-lo. Estupendo! E faz emergir uma grande questão. Como avaliar em um trabalho ou obra todo o intangível percurso e experiência anterior que foram necessários para que o resultado tangível possa ser recompensado, remunerado, apreciado? Quanto vale o trabalho de um artesão,
uma cozinheira, um mecânico, um médico, uma professora, um palestrante, um cientista, um jornalista, um músico, etc. Quanto vale um pequeno texto? Uma consulta médica com duração de 20 minutos, uma palestra, uma aula, um aperto veloz em alguns parafusos, uma rápida massagem, um cavalinho artesanal feito de barro, um cesto indígena, uma camisa bem passada, uma consulta jurídica pelo telefone? O critério com o qual costumamos atribuir valor ao objeto ou serviço que será adquirido ou apreciado está apoiado especialmente na absorção do tempo consumido para realizá-lo ou na suposta dificuldade momentânea de elaboração. No entanto, para escapar de uma postura superficial, é necessário lançar mão de outro critério: a percepção do peso da raridade, do insólito, do vulgar, ou, tal como se fala cada vez mais, da expertise e perícia de alguém em alguma atividade. Há uma antiga historinha, por muitos difundida, que serve para exemplificar o valor de uma intensa habilidade e o quanto nem sempre ela é reconhecida. Conta-se que em uma imensa fábrica nos Estados Unidos, funcionando o tempo todo por 24 horas ininterruptas, plena de mecanismos sofisticados, máquinas avançadas e equipamentos hidráulicos de última geração, ocorreu uma pane desconhecida. De pronto, sem qualquer aviso, todo o sistema ficou paralisado. Ora, cada minuto era precioso. Tendo em vista a perda acelerada de dólares que a parada causava, a engenharia de manutenção e o suporte técnico foram imediatamente chamados. Os especialistas examinaram todas as estruturas possíveis, os relatórios informatizados e as planilhas de operação foram vasculhados e nada. O defeito não era localizado. Passa-se um dia, dois, e no terceiro, com a direção já desesperada, prefere-se convocar 2 técnicos do Japão que, um dia após a chegada e a inspeção, já tinham desistido. No 6º dia, tarde da noite, reúne-se a desanimada diretoria, à beira do colapso criativo e próxima de buscar soluções esotéricas para sanar o imenso prejuízo acumulado. Num determinado momento, um dos diretores diz: "Lembrei-me de uma coisa. Há um velho encanador que trabalha há mais de 50 anos nessa cidade. Quem sabe, como recurso extremo, ele nos ajuda." Sem alternativa, chamam um antigo profissional, que com sua maletinha de ferro, já desgastada, caminha silencioso por toda a fábrica e, de repente, perto da área central, abaixa-se, coloca o ouvido no piso e dá um leve sorriso. Tira, então, da maleta um martelo de borracha e, com ele, dá uma pancada no chão. Tudo volta a funcionar. Jubilo, alegria, vivaz. O gerente financeiro, depois de abraçar efusiosamente o encanador, pergunta pelo custo do serviço. Ele responde que são $1.000. O gerente, atordoado, recruta: $1.000 por uma martelada? Não dá. Não vai aceitar. Faça, por favor, uma nota fiscal detalhando todo o seu trabalho aqui. O velhinho não se incomoda. Preenche o documento e entrega ao gerente, que lê a discriminação. Dar a marteladinha, $1. B. Saber onde dar a marteladinha, $999. Cautela com a labordatria. Uma das boas memórias que quem já teve o prazer de mergulhar na produção satírica de Mark Twain, pseudônimo do escritor norte-americano do final do século XIX, Samuel Glenson Clemens, é, sem dúvida, a narrativa da cerca forçosamente pintado pelo menino da obra As Aventuras do Tom Sawyer. Em um dia de sol inclemente, à beira do rio Mississippi, quando tudo chamava para a brincadeira e o lazer descompromissado, eis que surge a convocação compulsória para o trabalho e não a alternativa que o garoto possa encontrar, a não ser tornar todo aquele fardo algo com um dissimulado ar prazeroso e, mais ainda, convocar e convencer a outros que deveriam ajudá-lo com satisfação. Em um determinado momento, procurando livrar-se da atividade e até ganhar algum dinheiro com aquilo que desejava que outros fizessem em seu lugar, aparece o argumento de que trabalho é tudo aquilo que uma pessoa é obrigada a fazer. Passatempo é tudo aquilo que uma pessoa não é obrigada a fazer. Pouco mais de um século após, um compatriota de Taiwan, o cartunista Bob Travis, desenhou uma dessas instigantes tirinhas que tem como personagens Frank e Ernest,
os desleixados e eventualmente oportunistas representantes do homem comum, do mundo contemporâneo urbano. Nesse quadrinho, Ernest, preocupado, pergunta a Frank: "Nós somos vagabundos?" Frank, resoluto, responde: "Não, nós não somos vagabundos. Vagabundo é quem não tem o que fazer. Nós temos, só não o fazemos." Essa visão colide frontalmente com um dos esteios de uma sociedade que, na história, acabou por fortalecer uma obsessão laboral que, às vezes, beira a histeria produtivista e o trabalho insano e incessante. Desde as primeiras fontes culturais da sociedade ocidental, como, por exemplo, vários dos escritos judaico-cristãos, há uma condenação cabal do ócio e do não envolvimento com a labuta incessante da Siracida. No Siracida, um dos livros da Bíblia, também chamado Eclesiástico, há uma advertência: "Lança-o no trabalho, para que não fique ocioso, pois a ociosidade ensina muitas coisas perniciosas." Já ouviu dizer que o ócio é a mãe do pecado? Ou que o demônio sempre arruma ofício para quem está com as mãos desocupadas? Ou ainda que cabeça vazia é a oficina do diabo? Essa não é uma perspectiva exclusiva do mundo religioso. Voltaire, um dos grandes pensadores iluministas e hóspede eventual da prisão da Bastilha dos começos do século XVIII, por seus artigos contra governantes e clérigos, escreveu um cândido que o trabalho afasta de nós três grandes males. O trabalho afasta de nós três grandes males: o tédio, o vício e a necessidade. Ou, como registrou Antoine France, contemporâneo e herdeiro no século seguinte da modernidade voltairiana, o trabalho é bom para o homem, distrai-o da própria vida, desvia-o da visão assustadora de si mesmo, impede-o de olhar esse outro que é ele e que lhe torna a solidão horrível. É um santo remédio para a ética e a estética. O trabalho tem mais isso de excelente: distrai nossa vaidade, engana nossa falta de poder e faz-nos sentir a esperança de um bom acontecimento. Não é por acaso que Paul Lagers, um franco-cubano, casado com Laura, filha de Karl Marx, fundador do Partido Operário Francês, foi pouco compreendido na ironia contida em alguns de seus escritos. Em 83, quando todo o movimento social reivindicava tenazmente o direito ao trabalho, isto é, o término de qualquer forma de desocupação, o genro de Mary publicou Direito à Preguiça, uma desnorteante e só na aparência paradoxal análise sobre alienação e exploração humana no sistema capitalista. Nessas horas, é sempre bom reviver Rubem Braga, o Conde e o Passarinho, que, ao falar sobre o dia do trabalho, escreveu: "A ordem foi mantida, os operários não permitiram que a política praticasse nenhum distúrbio." A lógica do tubarão. Todas as vezes que se fala sobre a incrível capacidade humana de dominar a natureza, com os elogios de praxe à nossa inventilidade e podério, e mais ainda, o orgulho de uma racionalidade que se aproxima da petulância, Beraldo Roberto de Oliveira, um paulista estudioso da história natural e social, conta e reconta em suas competentes e concorridas aulas uma das lendárias manifestações que cercam a personalidade de Jacques Ian Coulson, o francês que se tornou o maior dos oceanográficos do século XX. Dizem que um jovem jornalista entrevistava Coulson sobre o nosso temor aos tubarões e desejava saber quais as chances de um de nós escapar no enfrentamento direto com um desses estupendos animais. O cientista respondeu que as probabilidades de sair ileso eram nulas. O jornalista não se satisfez e perguntou, em sequência, se o tubarão atacaria se já estivesse alimentado, se fosse de noite, se estivéssemos numa jaula, se fôssemos muitos e se carregássemos um arpão, se entregássemos alguma isca, etc. A cada pergunta, a resposta de Coulson era a mesma: o bicho atacará de qualquer modo. Irritado, o jovem travou: "Mas isso não tem lógica." Com paciência, o genial pesquisador dos mares recutou: "Tem sim, mas é a lógica do tubarão." É preciso lembrar insistentemente a sabedoria emanada dos muitos modos como a vida se expressa no planeta na qual habitamos, e que muitos preferem chamar de nosso planeta.
com uma dissimulada satisfação do dono. Não somos proprietários, e sim usuários compartilhantes. Podemos, em alguns momentos da nossa história, imaginar que controlamos, dominamos e possuímos sem restrições tudo o que nesta terra está, com uma ilusão fugaz de invulnerável soberania. Basta indagar: quais foram, na percepção humana, os animais mais espetaculares e poderosos deste planeta antes de nós? Os dinossauros. Tiveram vigor exuberante-nos por mais de 110 milhões de anos e desapareceram há mais de 60 milhões de anos antes de aparecer qualquer dos ancestrais mais próximos dos hominídeos. 110 milhões de anos de poderio. No entanto, onde estão hoje esses possantes seres? No tanque do seu carro, no material que faz o carpete sob a tua cadeira, na tinta que imprime o jornal que lês, na tampa da garrafa d'água que seguras, na frágil e banal bolinha de ping-pong, viraram combustível fóssil e matéria-prima. E nós, dominando há apenas 40 mil anos, achamos poder fazer qualquer coisa. Degradar o ambiente, esgotar os recursos, conspurcar a atmosfera, corromper a vitalidade, depravar a convivência biológica, avitar o equilíbrio natural. Alexandre Pope, o mais importante poeta inglês do século XVIII e autor da tradução em verso da Ilíada e da Odisseia, escreveu em 1734 um ensaio sobre o homem e nele nos adverte contra a arrogância antropocêntrica. Tudo que é natureza é arte que desconheces. Tudo que é acaso é direcionamento que não podes ver. Tudo que é discordância é harmonia não compreendida. Tudo que é mal parcial é bem universal. E se, em um pesadelo infantil, inspirado no romance A Metamorfose, de Frank Kafka, no qual um homem acorda um dia transformado em um descomunal inseto, invertermos a lógica do escritor e um de nós for visitado pelos insetos que proporcionalmente cabem a cada uma das pessoas no planeta? A ciência calcula que, para cada ser humano na Terra, existem 7 bilhões de insetos. Imaginemos, mesmo em delírio reflexivo, se só os que te pertencem viessem te procurar dizendo o que estão fazendo com o lugar que partilhamos, basta de insultar o nosso abrigo comum e arriscar a proteção da simbiose. Não tem lógica? Pois as coisas findas. Em uma época em que a televisão ainda não estava presente em inúmeras cidades pelo nosso país afora, a grande e quase única diversão especial infantil e juvenil durante as férias de inverno era o cinema. Aqueles que tivemos de viver e podemos fruir as obrigações ausentes naquelas circunstâncias, seja em função de uma idade mais avançada hoje, seja pelo lugar em que vivíamos nos anos 60, ficamos, claro, com muitas imagens nas nossas retinas tão fadigadas. Grandes salas, grandes telas, grandes expectativas, grandes memórias. Há algumas décadas, por exemplo, encarnávamos com perfeição a ansiedade pelo término das aulas no meio do ano letivo e também vivíamos a esperança de que as grandes atrações que começávamos a chamar de filmes, substituindo a palavra fita usada pelos adultos, não deixassem de chegar logo antes que acabassem os folguetos, outra deliciosa palavra antiga. Uma das recorrentes atrações era o inesquecível desenho longa-metragem Fantasia, de Walt Disney, produzido em 1940. Passou a reencantar anualmente nossas vidas, afinal, é uma animação que apresentou a muitos de nós, nos capturando pelo restante da existência, a beleza profunda de musicais realmente clássicas, como as de Bach, Tadeusz Tucás. Com o final do recesso e o encerramento das exibições da linda fantasia, do duplo sentido, restava-nos esperar que o ano viesse logo a terminar. As férias de final de ano, do começo de dezembro até o final de fevereiro, eram mais longas. Demoravam agradavelmente para passar, sendo que até a semana passa rápido demais. Por isso, com o calendário estirado, também os dias ficaram mais elásticos, com uma busca vagarosa e preguiçosa de preenchimento. Só nas longas férias de verão é que conseguíamos compreender aquilo que é exclusivamente da infância,
a imensa e perturbadora consciência contraditória de que, embora se queira tudo para já, há um tempo para tudo na vida. Tempo para tudo. Nas escrituras hebraicas está o livro de Eclesiastes, incorporado pelo cristianismo em sua Bíblia. Esse texto tem uma segunda parte muito conhecida e que vai diretamente contra as vaidosas contemporaneidades humanas, especialmente na nossa incompreensão sobre o efêmero e o duradouro, sobre a relação entre o passageiro e o infinito. No capítulo 3 do livro religioso, do versículo 1 até o 8, são apresentadas 14 das oposições que estão sempre presentes com o conteúdo da vida humana e que vale reproduzir na totalidade. Para tudo há momento, e tempo para cada coisa sob o céu, tempo de dar à luz e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de solapar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de evitar o abraço, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar o tempo e de jogar fora, tempo de rasgar o tempo e de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Dança das horas. E o duradouro dentro do efêmero, por isso, ainda bem que continua existindo o eterno de Carlos Drummond de Andrade, expresso no poema Memória, pois as coisas findas, muito mais que lindas, estas ficarão. Assim passa a glória do mundo. Poucos não terão até hoje ouvido ou lido em algum lugar esta sentença verdadeira e terrível pela própria veracidade. A expressão tem seu uso mais comum para ressaltar a nossa efêmera existência, mas resulta de um ritual bastante utilizado no coração de papas. Diante do recém-eleito, o mestre de cerimônias coloca um pedaço de estopa ao qual se ateia fogo. Enquanto as palavras são pronunciadas, o pano é rapidamente consumido pelas chamas. Poder e glória. Quando assumimos com empatia ou insolência, quando sinais de soberba e petulância egoísta são, de fato, passageiros, uma glória assim é pura fantasia ou simples quimera. Essa palavra tem origem no grego quimaira, que significa mais exatamente cabra, mas que entrou para nossos vocabulários com sinônimo de ilusão ou coisa inexistente, pois na mitologia indica um animal monstruoso, corpo de cabra, cabeça de leão e cauda de cobra, filha de Tifon, um monstro terrível, metade humano, e de Equidna, um outro monstro, metade mulher, metade serpente, ambos descendentes de Gaia, a terra. Desse modo, a glória e o poder carregados de vaidade são devorados quiméricas. É curioso como até o nosso calendário, agora chamado de comum ou gregoriano, por ter sido reorganizado pelo Papa Gregório XIII em 1582, é afetado pela arrogância daqueles que pretendem garantir fugazmente a imortalidade e se apegam à glória do mundo. Até o século VIII a.C., o ano do mundo romano da antiguidade, do qual herdamos estas medidas, tinha apenas 10 meses e se iniciava em 1º de março. Depois vinha abril, maio, inos e a partir daí foram usados numerais, de 5 a 10, para denominar os meses seguintes. No século seguinte, para acertar mais a fixação da contagem com o tempo de duração da volta da Terra em torno do Sol, os romanos introduziram mais 2 meses, Januarius e Febraius, que ficaram para o final. Só no século I a.C., o ditador Júlio César fez nova reordenação, passando janeiro e fevereiro para o início e mantendo 12 meses. O que confunde até agora muitos que não entendem por que chamamos de setembro ao mês que numeramos com 9 ou dezembro como aquele que é o 12. No entanto, como Júlio César, nascido no mês Quintilis, foi assassinado Marco Antônio, general romano e seguidor daquele por compor o segundo triunfano, junto com Otávio e Lepino. Decidiu homenagear o líder e trocou o nome do antigo quinto mês para Július, mantendo os 31 dias que este comportava. Porém, a luta pelo poder veio à tona, e a pretexto de proteger a honra familiar ofendida,
pois Marco Antônio abandonara o antes conveniente casamento com Otávia, irmã de Otávio. Em janeiro de 31 a.C., recebeu do Senado o título de Augusto, e mais adiante foi sagrado como o primeiro imperador de Roma e, por fim, grande pontífice. O imperador entendeu não ser adequado para alguém do porte dele não ser também homenageado com o nome do ano e não teve dúvidas em alterar o sexto mês, antigos, para Augustus, criando nosso atual agosto. Mas não ficou contente. Sestes, seguindo a lógica de alternância dos meses com 30, 31 dias, exceto fevereiro, pela sua posição mais anterior de último do ano, quando se fazia o acerto final da translação. Sucedia a Július Grande nos seus 31 e desse modo tinha duração de 30 dias sem problema. A lógica foi quebrada e ordenou que seu mês não fosse inferiorizado e passado a ter também 31 dias. Quase ninguém mais liga agosto ao outrora Augusto, e menos ainda lembra que julho e agosto são os únicos consecutivos com o mesmo número de dias em memória do poderoso imperador. Os meses passam, o tempo com ele, e afinal, como sabiamente escreveu o mineiro Ari Barboso há pouco mais de meio século na perene canção Risque, creia, toda quimera se esfuma, como a brancura da espuma que se desmancha na areia. E é assim que se denomina alguém ou algo digno de ser lembrado. No entanto, fica mais difícil estabelecer o que realmente pode ser compreendido como digno. O conceito de digno é, de forma geral, aplicado às pessoas ou empregados de méritos ou decência, a ponto de merecerem registro mais permanente na nossa memória. Há também fatos que são memoráveis por serem célebres, isto é, inesquecíveis. Desses precisamos recordar com persistência, ou seja, recomemorar. A palavra comemorar remete quase sempre ao verbo festejar. Entretanto, comemorar significa memorar com outros, ou, em outras palavras, lembrar junto, o que não implica em ser, com exclusividade, uma recordação festiva. Pode-se comemorar uma tragédia, uma morte, uma situação traumática, uma missa de sétimo dia, uma visita anual aos escombros restantes de uma cidade bombardeada, uma cerimônia de coloração de flores no túmulo do soldado desconhecido. São formas de comemoração tanto quanto um brinde ao aniversário de alguém. Uma solenidade em homenagem ao centenário de um poeta, a folia para alegrar-se com um título conquistado, etc. Desse modo, é necessário, por estranho que pareça, comemorar também o terror. Comemorar para repelir a repetição futura. Recordar para negar a reincidência, recomemorar para afastar a miséria espiritual. É fundamental para a trajetória humana que possamos lamentar a fragmentação da fraternidade e a vitória circunstancial do pavor, a sensação de um medo continuado e inesperado que invade muitos homens e mulheres pelo planeta fora, literalmente aterroriza as suas existências e bloqueia a possibilidade de partilhar em momentos de paz. A condição imposta pelo terror, seja ele em qual formato vier, é assemelhada a uma descrição feita por vários portadores de síndrome de pânico, angustiante patologia muito presente em nossos tempos. Alguns de seus sofredores sentem uma ansiedade mais premente por imaginar e saber que desatar da crise é como um raio à espreita, sem aviso ou prontidão, o que os deixa permanentemente em estado de tensão. Aliás, já se disse que a impressão oriunda da espera, tal como no despertar do terror, equivale à certeza de que, todos os dias, a qualquer instante desconhecido, o raio virá. Não se sabe de onde e nem porquê, mas virá. Terror é isso. Sequestrar a vivência da tranquilidade e da segurança coletivas. Muitos defendem a perspectiva de que o terror é apenas uma maneira de exercer um direito defensivo ou, até, a prática da virtude militante, da firmeza de princípios e da coerência ideológica, em função da qual até pode resultar uma brutalidade inevitável, mas necessária. Outros tantos entendem que essa é uma indesejada doença política que jamais obteve frutos positivos permanentes na história e que apenas indica uma mentalidade alienada, desumanizante e espontânea. De qualquer forma, é salutar recorrer a um profundo pensador da história, o filósofo alemão Hegel, que há 2 centenas de anos já nos alertava sobre os riscos da
hiperdimensionamento da ação retórica ou efetiva, ao dizer que quem exagera o argumento prejudica a causa. A comemoração como lamentação, mágoa ou lástima muitas vezes conduz a anseios de ódio. O abominável merece, sem dúvida, ser execrado e é legítima a repugnância pelos agentes econômicos, políticos ou bélicos responsáveis pelo estiaçamento da urgência e ainda viável utopia da invenção da humanidade como conjunto. Dá ganas de repetir mortalmente os que desprezam vidas e ameaçam a integridade social. Porém, um sentimento rancoroso desse tipo é inaceitável, o que não impede que nos lembremos de um dos mais fortes ensinamentos de Pedro Nava, escritor mineiro, médico reumatologista, por isso entendia bem de algumas dores inexplicáveis, e autor de importantes obras dos anos 70 e 80. Eu não tenho ódio, eu tenho a memória. Nos outros. Cristóvão Colombo, prenome de pregador religioso, o que leva a Cristo, e sobrenome que designa ave símbolo de fertilidade, Columbus, pombo, usada por Noé, seu antecessor nas navegações arriscadas, para certificar-se de que o dilúvio houvera terminado e o novo mundo, agora purificado, estava à mostra. Cristóvão Colombo quantas vezes é lembrado por ter oficialmente chegado a um continente ainda desconhecido pelos reinos europeus da Renascença. Nascido em Genova, não encontrou em sua pátria, a atual Itália, acolhida para os seus sonhos ou, como pensaram muitos, para seus delírios. Procurou apoio em Portugal, mas lá foi rejeitado. A fortuna e também a miséria vieram de seu trabalho a serviço da monarquia católica hispânica. A partir do financiamento obtido junto a Fernando de Aragão e a Isabel da Castela, acredita-se ter o famoso navegador esbarrado nas contemporâneas Bahamas em 12 de outubro de 1492. No entanto, nem seu nome este novo mundo recebeu, ficando a honraria para a compatriota florentino-americano Vespúcio. Cristóvão Colombo, assim chamado no idioma mais robustamente germânico por aragoneses e castelhanos, introdutor inicial do espanhol nas terras que agora são El Salvador, Cuba, Haiti, Trinidade, Honduras. Não é raro ser mais conhecido, e assim continuamente amaldiçoado, pelo fato de ter trazido para estas plagas a violência conquistadora, a ganância aventureira, o predador humano. Ficou marcado como responsável simbólico pelo genocídio em nome da civilização e pela destruição de povos, culturas, religiões, línguas, saberes e poderes. Em nome da cruz e da espada. Falta pouco para, com razão, a ele imputarmos a responsabilidade pelos malefícios resultantes da globalização tal como hoje está. Pois essa ânsia de hegemonia global principiou há mais de 500 anos exatamente com as grandes navegações e agora está atingindo seu ápice. Colombo, um dos maiores e mais audaciosos marinheiros da história, fiel seguidor da máxima, navegar é preciso, viver não é preciso, por muitos atribuída ao genial Fernando Pessoa e por outros mais desavisados a Caetano Veloso. Sabia que esse foi um incentivo pronunciado pelo general Pompeu no século I a.C., quando a espada romana teve de cruzar o Mediterrâneo durante uma tempestade quase diluviana? Tristicina. Mesmo com todo esse histórico, seu nome é usado em muitos momentos como exemplo negativo para indicar qualquer pessoa dispersiva ou sem rumo certo na vida, que não sabe o que quer e que, como ele, partiu sem saber aonde chegaria e quando chegou, não sabia onde estava. No entanto, reconheça-se, a maior contribuição de Colombo não foi ter colocado um ovo em pé ou ter aportado por aqui, depois de singrar mares nunca dantes navegados. Colombo precisa ser lembrado como a pessoa que permitiu a nós, falantes do inglês, do francês ou do português, que tivéssemos contado com uma língua que, do México até o extremo sul da América, é capaz de nos ensinar a dizer nos outros em vez de apenas we, nos ou nós, afastando a arrogante postura de nós de um lado, vocês do outro. Pode parecer pouco, mas nós
é quase barreira que separa, enquanto nos outros exige perceber uma visão de alteridade, isto é, ver o outro como um outro e não como um estranho. Afinal, quem são os outros de nós mesmos? O mesmo que somos para os outros, ou seja, outros. Em meio a tantas práticas homicidas oriundas de uma globalização tendencial, mas não obrigatoriamente egoísta e excludente, um passo importante é poder incorporar essa herança linguística positiva trazida por Colombo e alterar os idiomas. Começando a dizer por aqui um pouco mais de nos outros, isso sim pode gerar um novo mundo. O mistério do simples. Em O Livro das Ignorâncias, do sempre centenário poeta Manuel de Barros, continua mais vivo e atual seu desnorteante Uma Didática da Invenção. Nesse poema, o mato-grossense teceu chinesa constação ao anotar: o rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Uma imagem contínua, valendo mais do que 1000 palavras? É provável. Afinal, a imagem é síntese. Agrega em si múltiplos sentidos e, ao mesmo tempo, expressa com vigor a capacidade de alargar a compreensão. Lembro-me os que entender vai além da ideia de entender ou saber. O significado original é de incluir, envolver e abraçar, e desse modo a imagem favorece a compreensão, isto é, facilita o alcance da abrangência. A imagem é mais clara e transparente porque não está, com a grande parte dos discursos, cheia de dobras internas ou de moiambros semânticos, nelas presentes, mas não dominantes. Entretanto, a grande vantagem da imagem é poder ser simples. Com ela seria possível oferecer todo o conteúdo de um parágrafo como este sem precisar tantos volveitos. Há, contudo, muitas maneiras de dizer-se e dizer o mundo por meio de palavras. A mais poderosa dessas maneiras é aquela que consegue gerar palavras grávidas de imagens, como nas metáforas, parábolas e alegorias. Um outro jeito poderoso é trazer para dentro da expressão das ideias uma arquitetura das palavras que seja, como o essencial das imagens, simples, ou seja, sem complicações. Ser simples, por contraditório que soe, é muito complicado, e isso todos dizemos. Complicado? Sim, e por incrível que pareça, a ideia simples e a de complicado estão etimologicamente ligadas. O vocábulo simples veio para nós do latino simplex, no qual sim ou sem participa a noção de um ou único, isto é, não composto tal como nas palavras similaridade ou semelhante, de só um modo. Por sua vez, o plex se origina do indo-europeu plec, e este exprime o substantivo dobra, ou laço. Assim, simplificado é com uma só dobra ou sem qualquer uma delas, enquanto que complicado é aquilo que está muito dobrado, pois o prefixo cum indica intensidade. Por isso, o compositor Renato Teixeira descomplica bastante o mistério ao cantar que o maior mistério é ver mistérios. Ai de mim, senhora natureza humana, olhar as coisas como são, quem dera, e apreciar o simples que de tudo emana, nem tanto pelo encanto da palavra, mas pela beleza de se ter a fala. Para não ficar perplexo, enredado em laçadas, é melhor explicar, com a acepção mesma de tirar as dobras, desdobrar, arrancar os laços para fora, deixando a tessitura da ideia bem lisa, aberta, evidente, sem complicações. Explicar com perfeição exige ver e ouvir por inteiro as imagens presentes nas falas recolhidas por Guimarães Rosa nos implicados cafundos. Para entender mais sobre simplicidade, é bom ler, reler e fluir aquilo que qualquer personagem dele singelamente diria. Como já é tarde, para morrer ainda é cedo, ou ainda viver de graça é mais barato, e talvez rir antes da hora engasga. Porém, mesmo que não é destes grandes sertões também consegue ser um pouco riobaldiana. Isso nos ensina a Lensor. Minha filosofia é simples. Enche o que estiver vazio,
esvazie o que estiver cheio e coce quando sentir coceira. A solidão do cais. O fim está próximo. A ameaça apocalíptica de muitos profetas e de variados loucos momentâneos ecoa não só nos templos ou nos desertos emeriéticos. A cada final de ano ou virada de década vem essa impressão. Tempo de preparar-se para prometer revisões para mais tarde. Era de nostalgias postergadas, época de tentar esquecer levemente as asfixiadas do cotidiano e, suspirando, ficar imaginando que falta pouco. Pouco para o quê? Pouco para o acabar de um sorrateiro esbaço e indefinível cansaço. Neste período parece que ficamos todos orbitando em um dos modos de ser de Fernando de Pessoa, aquele tão bem lembrado pelo fictício Álvaro de Campos. O que há em mim é, sobretudo, cansaço. Não diz tudo aquilo, nem sequer de tudo ou de nada. Cansaço, assim mesmo, ele mesmo, cansaço. A sensação é que esse cansaço nebuloso é adiado por algumas estereotipadas e forçadas comemorações coletivas que apenas invadem a inconsciência e perturbam o desejo de somente aquietar-se, se não de forma mais definitiva, ao menos suspendendo temporariamente as tensões de ter de ser, existem sem pausa e ser obrigado, ao menos suspendendo temporariamente as tensões de se ter de ser, existem sem pausa e ser obrigado a participar de um espírito de jubilo traduzido em posse fugaz, matéria plástica e reconciliações transitórias. Em dezembro de 93, o lisboeta Fernando Pessoa, com pouco mais de 15 anos, conseguiu ser brilhantemente admitido na Universidade do Cabo. O exame, um ensaio escrito em inglês, rendeu a ele o prêmio Rainha Vitória. Grande honraria daquela ocasião. Nascido em 1888, ficou órfão de pai em 1893. A mãe, a quem dedicara sua primeira poesia, escrita com 7 anos de idade, casou-se então com um diplomata, sempre viajante, e para a tristeza do menino, poucos meses depois da redação da quadrinha, a minha querida mama teve de acompanhá-los na mudança da família para a África do Sul, deixando a terra natal. Em Durban, estudou o idioma britânico, inicialmente em um convento. Fez a high school e em pouco tempo foi premiado também pelo desempenho em francês. Voltou a viver por 1 ano em Portugal, enquanto o padrasto gozava de uma licença, retornando à África, na qual o sucesso precoce continuou até o ingresso na universidade. Mas nem 2 anos tinham ainda se passado, e mesmo com a surpreendente performance acadêmica, o jovem Fernando decidiu regressar novamente para Lisboa, desta vez sozinho, de modo a matricular-se no curso superior de letras. Entre a Península Ibérica e o Cabo da Boa Esperança havia a distância e a presença constante do mar, recorrente na obra do poeta e de seu povo. O já aludido Álvaro de Campos, um depressivo genial, é autor da corretamente extensa e desconhecida Ode Marítima, a qual há um seculador e perene verso. Todo o cais é uma saudade de pedra. Ele sabia, nós sabemos, a solidez do cais, a solidão do cais, mais um ano. Estar sempre partindo ou ficando. Por isso, para nos dar alguma paz, esse mesmo Álvaro de Campos escreveu que, na véspera de não partir nunca, ao menos não há que arrumar malas, nem que fazer planos em papel, com acompanhamento involuntário de esquecimentos, para o partir ainda livre do dia seguinte. Não há que fazer nada, na véspera de não partir nunca. Dessa fonte interna vem a ânsia de descanso e a avidez por sossego. Conclui Pessoa. Sossego, sim, sossego. Grande tranquilidade. Que repouso. Depois de tantas viagens físicas e psíquicas, que prazer olhar para as malas fitando como para nada. Dormita, alma, dormita. Aproveita, dormita. É pouco o tempo que tens, e é a véspera de não partir nunca. Conta a lenda filosófica que todas as vezes que o filósofo alemão Edmund Husserl era feita a pergunta: "E o senhor, como vai?", ele respondia mediante e sem titubeio: "Bem, sinto apenas uma certa dificuldade em ser. Pantarrei? Novo ano? Vida nova? Esperança não delirante? Então, mais uma vez, canta-se a primeira estrofe da Mancha Rancho. Até quarta-feira."
Grande sucesso em 1967 na voz do sambista mineiro Mário de Souza Marques, filho, eternizado como Noite Ilustrada. Este ano não vai ser igual àquele que passou. Então, novamente, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Em meados do século XX, o mesmo Noite Ilustrada gravou esse clássico do cine. Noite Ilustrada gravou esse clássico do cientista Paulo Zanzoni e desde aquela época, a miúde recordamos da fundamental, em todos os sentidos, volta por cima. Afinal, em vários momentos e de muitas maneiras, cada um do seu jeito, sempre podemos dizer que, ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Este ano não vai ser igual àquele que passou. Aliás, dairia para ser de outro modo? A possibilidade de algum ano, mês ou dia ser idêntico ao outro qualquer? Como se ficássemos aprisionados no feitiço do tempo? Eis aí a chave para abrir um dos pensamentos mais instigantes quando se deseja refletir sobre a vida no dia a dia e as incumbências pela advindas. Fala-se com frequência uma frase que parecia máxima popular: nenhum homem toma banho duas vezes no mesmo rio, pois, quando volta a ele, nem o rio é o mesmo e nem mais o homem o é. Essa correta percepção remonta à antiguidade. Voltemos até Platão, que, ainda jovem e vivendo na cidade natal de Atenas, pode conhecer pessoalmente Sócrates, a quem considerou o mais sábio e o mais justo dos homens. Condenado ao suicídio em 399 a.C., antes que o ardoroso discípulo completasse 30 anos de idade, a admiração de Platão pelo mestre foi tamanha que, de todos os seus inúmeros e memoráveis diálogos, Sócrates só não é o principal personagem, sempre vencedora nos debates em um deles. No entanto, antes do contato inicial com sua maior influência, foi apresentado a Cratilo, um pensador que defendia a concepção de que nada é estável, o conhecimento ou a ação, pois tudo, na vida e no cosmo, é fluidez e mudança constante. Essa tese, provocada e incomodada por demais a Platão, a ponto de ele ter passado a existência procurando conciliar e explicar a presença do provisório e do permanente, do passageiro e do duradouro, do mutável e do imutável. O nome desse pensador que impactou o adolescente Platão será também o título de um dos seus diálogos, e nele o autor traz à tona a fonte original das ideias preconizadas um pouco superficialmente pelo lembrado Cátrilo. No diálogo, ele remete a Heráclito de Éfeso, nascido nessa cidade da Ásia Menor, a atual Turquia. Afirma Platão que Heráclito diz em alguma passagem que todas as coisas se movem e nada permanece imóvel, e ao comparar os seres com a corrente de um rio, afirma que não poderia entrar duas vezes no mesmo rio. De fato, embora não tenha restado obra alguma completa desse pré-socrático, entre os fragmentos esparsos, aquele que foi numerado como 91 diz literalmente: não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, dispersar-se e reunir-se, avança e se retira. Essa ideia é sintetizada pela expressão grega pantarrei, tudo flui. Pantarrei é também título de um bem tramado livro de Luciano de Crescenzo, no qual simula uma conversa com Heráclito. Crescenzo, napolitano nascido em 1928, engenheiro e alto executivo de multinacionais até a idade de 50 anos, decidiu mudar tudo e, abandonando a segunda carreira, buscou outro equilíbrio, tornando-se escritor, ator, roteirista, apresentador de televisão. Não o fez sozinho e é dele uma belíssima e esperançosa expressão, felizmente não mutável, que pode nos ajudar nos antigos e novos voos. Somos todos anjos com uma só asa só. Anjos com uma asa só. E só podemos voar quando abraçamos uns aos outros. Refociliar é preciso. Fevereiro é sempre um mês que carrega em si a agradável ideia de menos trabalho, seja por um mês mais curto, mesmo nos anos bissextos, seja pela constância com a qual o carnaval nele desponta, e mês também um pouco indefinido, inclusive quanto à origem do nome Febrarius, talvez vindo do latim februar, purificar, e acabou se tornando para nós uma época raramente recomendável para iniciar projetos e atividades, exceto no insistente e fragmentado calendário escolar. Fevereiro parece um intervalo temporal menos sério e austero.
quase que deixando levemente suspensa a gravidade de nós requerida para o restante dos meses. Nele, o nosso desvelo dá-se o direito de relaxar um pouco e dissolve em parte o apego aos cronogramas implacáveis. Depois de fevereiro, a gente vê como faz. No entanto, apesar da fingida vacuidade, fevereiro lembra para muitos um período de agradável refocilhamento. Refocilhamento? Será que Assis Valente sabia disso ao escrever: Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar? Nosso idioma guarda delícias surpreendentes, e uma delas é que essa estranha palavra, refocilhamento, significa recuperação das energias perdidas. De onde vem tal entendimento? Em latim, o vocábulo focus, fogo, ganhou o diminutivo fóssilus, focinho, não na acepção ébria, tão inconveniente por esses festejos, mas indicando o esquentar, aquecer e, por extensão, reanimar. Refociliar é, portanto, reaquecer e revigorar uma pitada de erudição? É só lembrar que Camões usa o verbo, dizendo algum repouso, enfim, com que pudesse refociliar a laça humanidade? Fica malicioso perguntar a alguém que já está preparado para refociliar tranquilidade nos feriados ou, melhor ainda, indagar a posteriori na volta ao trabalho? Refociliaste bem? Para muita gente, refociliar implica, antes de tudo, em ser capaz de passar os dias de folga morgando. Morgar, para muita gente, morgar, essa gíria brasileira que quer dizer, entre outras coisas, dormir, nada fazer, deve ter sua fonte indireta em morgue, necrotério, como descanso, ou até em morgado. Bens e privilégios herdados que permitiam não trabalhar mais. De qualquer forma, morgar sugere o remanso, o sossego, a habilidade lentamente desejada e desenvolvida para imobilizar as atribulações do cotidiano e evitar turbulações momentâneas. Refociliar é restaurar e reforçar, e recompor potências, recuperar forças, retomar a animação, isto é, a vitalidade. Note-se que em todos os desdobramentos e atividades desse verbo aparece o prefixo re, que indica repetição ou reforço de sentido, de forma a trazer de volta aquilo que talvez tenha se ausentado. Mas, logo fevereiro, pouco depois que o ano começa, não parece prematuro? Refociliar, todavia, é também desenfadar e desenfatiar, e assim o prefixo des é negativo, de modo a tornar nulo o enfado e o fástio. Qual enfado ou fástio? Aquele que os aborrecimentos, importunações e desprazeres mútuos provocam sorrateiros de nosso viver e que exigem sim uma carga refociliante, reavivar a chama, dar à vida um tempo de recreio, de recriação, recriar, criar de novo, sinalizando esse recriar com uma perspectiva de diversão e jubilo. Não é à toa que as nossas memórias se fartam vez ou outra na recordação de grandes recreios vívidos com transbordante alegria na aparentemente longínqua infância. Falamos muito, e isso é importante para afastar a síndrome do ocupacionismo desenfreado. Em valorizar o ócio criativo, porém, cautela nessa empreitada, pois recorre-se o risco de querer tornar continuamente produtivo na acepção utilitarista do termo. Aquele tempo livre que tanto reivindicamos, o refociliar deve somar-se ao morgar, e disso tudo tem de trazer à tona a possibilidade de viver em fundamental ócio recreativo. O demônio do escrúpulo. Não é raro que pessoas, ao falarem de si mesmas, proclamem como a sua principal virtude a coerência, ou seja, a determinação de não ter uma vida com duplicidades, pensando uma coisa e fazendo outra. Claro que, para indicar modestia, o autoelogio vem acompanhado da frase "mas eu sou alguém cheio de defeitos". Por exemplo, sou muito perfeccionista. O perfeccionismo parece ser o defeito predileto dos que se consideram sem defeitos. É difícil que alguém se declare dissimulado, fingido ou incongruente, e por isso o querer tudo certinho é a grande e positiva distinção entre os mortais que parecem de alguma debilidade de caráter. Dizem esses que, como a vida é uma só, melhor aproveitá-la com integridade e coragem, aproximando-se
conscientemente ou não, das ideias do filósofo Marco Aurélio quando este escreveu: da vida humana, a duração é um ponto, a substância fluida, a sensação apagada, a composição de todo o corpo prutescrível, a alma inquieta, a sorte imprevisível, a fama incerta. Ora, Marco Aurélio é um dos representantes, embora menor, da doutrina denominada estoicismo, cujo nome vem da palavra grega stoa, pórtico, por se acreditar que foi ao lado de um deles que Zenão fundou tal escola de pensamento no século IV a.C. No ideário estoico, a suprema virtude é viver de acordo com a natureza, ou seja, suportar a vida como ela é. Nessa direção, a felicidade seria resultante de se aceitar, pacificamente, a própria existência na condição em que ela está, libertando-se de paixões e cercando-se de calmo desprendimento e resignação coerente. No entanto, o mesmo Marco Aurélio era imperador romano e viveu uma fonte contradição que perturbou sua mente até a morte. Propugnava e assumia intelectualmente o ideal de uma vida pacífica, mas foi um dos mais deliberantes e agressivos governantes no século II no mundo latino. Enquanto enveredava pela reflexão erudita, produzindo seus escritos reunidos sob o título de Pensamentos e neles registrando uma concepção humanitária, conduziu com todo o vigor a perseguição aos cristãos e submeteu, transformando em colonos ou soldados, milhares e milhares de pessoas pertencentes aos chamados povos bárbaros. E mesmo assim, lá nos Pensamentos definiu o próprio do homem amar até os que o ofendem. Chegamos a isso quando pensamos em que os homens são o nosso próximo, e que é pela ignorância e malgrado é próprio do homem amar até os que o ofendem. Chegamos a isso quando pensamos em que os homens são o nosso próximo, em que é pela ignorância e malgrado seu que pecam, e em que logo morrerem uns e outros antes de tudo que não os fizerem mal. Cinismo? Não. Auto-engano? Provavelmente, pois o desequilíbrio entre o proclamado e o vivido fez com que ficasse constantemente atormentado pelo demônio do escrúpulo. Essa apropriada expressão foi cunhada pelo renomado historiador francês Ernest Renan no século XIX, exatamente para explicar as angústias do romano, a quem admirava bastante, a ponto de ter concluído sua monumental História das Origens do Cristianismo, intitulando o sétimo e último volume como Marco Aurélio e o Fim do Mundo Antigo. Nesse estudo, Renan afirma que Pensamento, a obra meditava do perseguidor, era o livro mais puramente humano que há verdadeiro evangelho eterno. Por ironia, o mesmo demônio acuava o admirador, pois, aos 22 anos, sacerdote que era, abandonou a atividade eclesiástica ao entrar em crise por não suportar o confronto entre as imposições vindas da religiosidade com os ditames da racionalidade. Entretanto, continuou um místico com obsessivas e recorrentes hesitações na fé parcial. Para nosso espanto, o termo escrúpulo, no sentido de obstáculo de consciência, tem origem quase drumandiana, dado que scrupulum em latim significa pedrinha ou pedregulho, sendo um diminutivo de scrupulum, rochedo, como sempre, quando emerge um abalo da necessidade de sintonia entre o dito e o feito, tinha uma pedra no meio do caminho. Cautela. Esse demônio continua solto e pode começar a assombrar alguns distraídos perfeccionistas. Uma das memórias mais recorrentes que carrego pela vida fora foi o grande espanto que tive na Semana Santa de 1964. Vivia eu ainda na minha cidade natal, Londrina, no estado do Paraná, e com 10 anos de idade, estava bastante ansioso pela chegada aos 3 cinemas lá existentes nos inevitáveis filmes sobre a vida e martírio de Jesus de Nazaré, que tinham a gloriosa função de elevar o nosso fervor religioso sempre naquela semana específica. Era infalível e não havia quem resistisse. Lá vinham o manto sagrado, os 10 mandamentos, que obviamente não falava de Jesus, mas favorecia o clima. E o Rei dos Reis, que o cinema local mais pobre, Cine Joia, especialista em produções japonesas, exibia na versão de CLB, de meio feita em 1926. Naquele ano de 64, voltava em grande estilo e imensos cartazes de propaganda
com a clássica cena da corrida de bigas à frente de tudo, o denominado o épico Ben-Hur, com mais de 3 horas de duração, o filme, dirigido por William Wyler e com roteiro baseado no romance de Lew Wallace, teve uma versão muda também em 1926, bastante apreciada por cinéfilos. Mas essa, em 59, foi sucesso imediato ao tornar-se vencedora de 11 prêmios Oscar, inclusive melhor ator para Charles Weston, o Ben-Hur, e ator coadjuvante de Stephen Boy, o Melaça. O enredo do filme era comovente, especialmente por carregar aquilo que o maior mitólogo contemporâneo, Joseph Campbell, morto em 89 e com centenário Joseph chamou de a jornada do herói ao estudar mitos e variadas culturas, notou que em todos eles há uma similitude. Alguém especial sofre contratempo ou dispõe-se a uma tarefa, tem de partir voluntariamente ou não, sofre muito para realizar o que precisava e tem uma volta profunda. Realizar o que precisa e tem uma volta triunfal. O conteúdo no filme não foge dessa lógica. Mormente quando ressalta no personagem principal o valor da fibra judaica, na Jerusalém do século I, Judá Ben-Hur, um aristocrata judeu, é falsamente acusado de crime contra o poder de Roma. Tendo sido traído por seu ex-amigo Melaça, condenado à escravidão, foi vítima de intensos sofrimentos, inclusive privação de água. E em bela cena é salvo de terrível sede quando o próprio Jesus, que por ali passava, lhe ofereceu corajosamente o líquido. Obrigado a ser remador em um galé destinado a combates, consegue sobreviver quando o nau afunda em meio a um confronto e ainda salva Arius, cônsul romano. A gratidão do cônsul o leva a adotar Ben-Hur como filho e herdeiro, tornando novamente rico. De modo que pode agora tornar a Palestina ao encontro de sua família e do justiçamento de seu infame acusador. Delícia pura, paz e poder, queda seguida de injustiça e tormenta, resultando ao final em vitória avassaladora e incontestável do bem, sem trocadilho. Quem, no começo da adolescência, não se encantaria com essa história? Por isso, desobrigado das tarefas escolares, lá fui eu correndo, na Sexta-feira Santa, até a porta do Cine Augustus, o nome é mera coincidência, para assistir ao filme. Na ânsia de fruir o espetáculo, esqueci-me completamente que os cinemas não abriam naquele dia, em respeito aos hemogênicos rituais e crenças dos cristãos que guardavam silêncio, jejum e abstinência. Fui novamente no sábado, mas este estava lotado. Aguardei impaciente pela chegada do domingo de Páscoa, naquele ano caindo em 29 de março. Quase não almocei. Um pouco totalmente irritado com a família que demorava a começar a comer, pois ficaram os adultos conversando em demasia sobre a situação política nacional e os rumores que corriam soltos. Mal fui liberado, saí sofregadamente para ver se conseguia pegar a primeira sessão vespertina. Comprei o ingresso e disparei para dentro do cinema, sem nem notar qual era a censura etária do filme. Quando entreguei rapidamente o papelzinho ao porteiro do cinema e entrei acelerado em direção ao saguão, ele me segurou firmemente pelo braço e bradou: "Alto lá!", levando-me até a porta de saída. Na hora não entendi o sentido exato dessa interjeição. 2 dias depois, uma das metamorfoses mais impressionantes do mundo vivo é aquela que ocorre com o bicho da seda, que passa por 5 mudanças radicais, de larva a lagarta, 4 transformações durante aproximadamente 32 dias, alimentando-se de folhas de amoeira, de lagarta a mariposa, um tempo adicional de 3 semanas. O mais curioso é que o bicho, ao final do período inicial de um mês, começa a afiar a seda, que tanto seduziu os humanos, formando aos poucos o casulo no qual se encerrara, preparando a fase final. Esse casulo, espécie de útero acolhedor, compõe-se de quase 1 quilômetro de fios. Embora sejam precisos 6.000 casulos para resultar em um só quilo de seda, depois de 21 dias rompido o invólucro aconchegante, é só voar. Teria o singelo bicho da seda, autor de delicada obra, sido poupado das aflições que acompanhavam as dores das mudanças? Qual das fases seria mais confortável? O interior do casulo ou a liberdade obrigatória de voar? E nós?
Tem sido cada vez mais comum pessoas procurarem animar aos de semblante preocupado, proclamando a necessidade de alegria voltar aos olhos e ao coração do outro. Para tanto, a frase usada com finalidade de afastar as aflições do dia a dia é a miúde. Desperte a criança que está em você. São imperativos. Desperte-a. Deixe sair a criança. Mas, dormite essa criança ainda na gente? Tal qual Crisalida está na abrigada? Precisamos encontrá-la ou devemos esquecê-la? Isso dói? Na bela música, o filho que eu quero ter canta Toquinho uma triste estrofe. Dorme, menino levado, dorme que a vida já vem. Teu pai está muito cansado de tanta dor que ele tem. Nostalgia? Vez ou outra, melhor virar bicho da seda e começar a tecer outro enredo. Guilherme de Almeida fez um pouco isso, participante da Semana de Arte Moderna em São Paulo, de 1922, membro destacado da Academia Brasileira de Letras, homenageado como príncipe dos poetas brasileiros, foi atrás da simplicidade meio chinesa e na sua poesia vário plena de infância e nada infantil. Um gosto de amora, comida com sol, a vida chama-se agora. Sempre é tempo de achar o fio da meada. Ele mesmo nos advertiu, amanhã é infinito. Ilusionismos. Em 1980, o essencial Carlos Drummond de Andrade, já com 78 anos de idade, publicou o livro A Paixão Medida e nele inseriu uma provocação poética chamada A Suposta Existência. Nas duas estrofes iniciais está o desafio. Como é o lugar quando ninguém passa por ele? Existem as coisas sem ser vistas? O interior do apartamento desabitado, a pinça esquecida na gaveta, os eucaliptos à noite, no caminho 3 vezes deserto. Ora, uma das mais antigas indagações humanas diz respeito à concretude e existência efetiva do real. Há séculos que reflexões e escritos procuram, tanto no Ocidente quanto no Oriente, estabelecer algum parâmetro que permite dizer com certeza que aquilo que vemos, experimentamos, pensamos ou sentimos existe de fato, não sendo apenas pura imaginação delirante ou ficção passageira. E clássica é uma pequena história de muitos e diferentes modos recontada, que diz ter um sábio chinês adormecido e sonhado que era uma borboleta. Nesse sonho, a borboleta também dorme e sonha ser um sábio chinês. Quando acordam, quem acorda? Quem acorda o quê? Quem era quem o despertara? Qual era a realidade e qual o sonho? Pode parecer perda de tempo refletir sobre coisas assim, mas a construção de referências confiáveis para qualquer ação ou pensamento é exatamente a base sobre a qual se assentam as elaborações da arte, da filosofia, da religião e da ciência. Por isso, no século XVIII, o bispo e filósofo irlandês George Berkeley também procurava uma referência confiável, especialmente para sustentar sua defesa extremada da supremacia do espírito sobre a matéria. Encontrou-a em axioma latino. É perceber e ser percebido. O que não é percebido não existe, ou seja, o que não for notado e distinguido perde efetividade. Em 1944, o pensador francês Jean-Paul Sartre escreveu Entre Quatro Paredes, uma de suas mais provocadoras peças de teatro, encenada com adaptações diversas pelo mundo afora, tem um enredo básico. 3 pessoas desconhecidas entre si, 2 mulheres, a insolente Inês e a fútil Estelle, e um homem. Morrem e, para surpresa completa, vão parar em um cômodo fechado, sem janelas, espelhos e quase nada de móveis. Ali, queiram ou não, terão de conviver por tempo indefinido e, claro, suportar-se obrigatoriamente e reciprocamente. Naquele lugar, o amanhã é sempre a eternidade da presença detestável de outras pessoas com as quais não se queria estar. Mas não há como escapar dessa condição, como acontece com muita gente em férias forçadas, em famílias impostas, em casamentos cínicos, em empregos enfadonhos, em lazeres alienantes ou em feriados prolongados. É nessa peça que se encontra o famoso e nem sempre incorreto vaticínio: o inferno são os outros. Metáfora da vida contemporânea, desde aquela época, a peça inquieta profundamente o mundo das plastificadas convenções sociais,
das muitas e tolas vaidades estéticas, das perigosas elasticidades morais, e como complemento sólido é um desesperador passeio pelo reino das hipocrisias, imposturas e dissimulações das quais somos capazes na breve existência. Há uma cena marcante para demonstrar a parceria entre a futilidade e o desprezo intencional. Como não havia espelhos no cômodo para a aflição da vaidade Estelle, esta precisa que as duas pessoas digam a ela como está a sua aparência. Nada dizem. Calam e a torturam com um silêncio, impedindo que saiba por outros como está ela mesma. A ressurreição eventual do pensamento de Berkeley vem sendo feita de modo hiperbólico, exagerado, exaltado. Não é raro nos depararmos com aqueles que sucumbem aos apelos sombrios oriundos de algumas mídias que proclamam a importância de sermos vitimados por celebridades provisórias, famas instantâneas e personalidades velozmente dissolúveis. Parece que a única regra é ser percebido. Riquezas aparentes, misérias reais. Em 57, Jean-Sou Rousseau, nascido em Genebra 45 anos antes, escreveu Emílio, um romance que marcara profundamente o pensamento pedagógico moderno. Nessa obra, ele propõe princípios e métodos educacionais que impeçam que uma criança, sempre boa por natureza, tal como acredita ele, assim nasce qualquer mulher ou homem, torna-se má ao ficar adulta. Rousseau proclama a bondade natural das pessoas, mas teme sempre que a vida social apodreça essa condição inicial. Desse modo, é preciso uma educação com métodos ativos, com respeito à personalidade infantil e que impeça a ocorrência de descaminhos maléficos. É dessa possibilidade que trata o romance. Afinal, pensava o filósofo, é necessário deixar que o modo como o Criador infalível da vida nos fez seguir o seu curso próprio, sem a corrompida e desviante interferência humana. Aliás, a primeira frase do livro é: tudo está bem, a sair das mãos do autor das coisas. Emílio, na história, cresce sem afastar-se da natureza, viaja bastante pela Europa para aprender ao máximo sobre a amplitude, até encontrar alguém que, como ele, também a Sofia, mulher com quem se casa, atingindo desse modo aliança para um futuro de esperança e bondades mútuas. Nessa mesma Europa pela qual passeou o fictício Emílio, uma menina alemã de ascendência judaica teve de interromper um diário que escrevia com discrição e medo. Finalmente, após mais de 2 anos escondida com a família no forro de uma casa em Amsterdã, Anne Frank foi aprisionada pelos nazistas que, presentes como violentos ocupantes na Holanda, caçavam sem piedade aos que tivessem qualquer vínculo semita. Entre 42 e 44, ela houvera anotado, como em um blog precursor, tudo o que sentia, vivia e doía no esconderijo, mas que a qualquer instante podem ser vitimados pelo idiosmo. Essa adolescente, aos 15 anos de idade, foi levada para a Alemanha, ao campo de concentração de Bergen-Belsen, proximidades do ponto fluvial de Hanover. Em abril de 45, as forças aliadas, representadas ali pelos ingleses, conseguiam tomar esse campo e se depararam com as mais real constatação do horror. Milhares de cadáveres e o registro sistemático do assassinato de quase 40.000 pessoas, entre elas Anne, executada um mês antes da tomada. No entanto, o inesperado aconteceu. As anotações da menina sobreviveram e, publicadas em 47, ficaram conhecidas como O Diário de Anne Frank, tornando-se ainda famosa pela peça teatral e filme. Expressão do odioso e do termo, do terrível e do amável, do medonho e do delicado, o livro assombrou o mundo com revelações que ultrapassam a mera literatura circunstanciada e datada, ajudando muito a compreender as nossas perseveranças e as nossas fraquezas. Naquelas bem traçadas linhas desponta um relato fiel sobre a ansiedade da salvação e a expectativa do sofrimento, tudo sob a ótica da vítima puerilmente e precocemente madura. O mais incrível, porém, é encontrar nesse diário uma frase surpreendente de Anne. Apesar de tudo, eu ainda creio na bondade humana. Como é possível, depois de tudo, tanto padecimento, tanto martírio, tanta tortura, tanto atrocidade e, de novo,
Tanta confiança e alento? Credulidade sentimental, fé simplória, delírio filosófico, romantismo piegas? E daí? É provável que em Rousseau ou N seja apenas mais uma demonstração da insistente recusa de muitos à aceitação que a humanidade não tenha saída. A maldade não é humana? Chama-se de brutalidade, bestialidade ou animalidade ao ato praticado por um homem ou uma mulher que parecem ter perdido o juízo ou feito algo que se entende como desumano. Ora, somos capazes disso. Nossa liberdade nos permite e nos incrimina. Nosso arbítrio nos autoriza e nos inculpa. Diferentemente de outros seres, temos maior condição de autonomamente decidir e escolher. Inocente N. Ou é melhor sermos funestamente realistas? Ainda há tempo artificial. Na segunda metade do século XX, de profundas e rápidas mudanças tecnológicas, o diabólico, que, se tomando em sua acepção etimológica mais simples, significa jogar separado, desagregar, parece ter se metamorfoseado de muitas maneiras, ganhando áreas mais eficazes e potentes: a magia do cinema, a companhia do rádio, o vício da televisão, a liberalidade antes do videocassete e depois do DVD, o ensimistamento do Huawei Pose, para reunir em si todas as anteriores. O computador. Aí foi demais. Se podemos conviver de forma medianamente pacífica com as outras metamorfoses, às vezes ignorando-as, outras vezes nos deixando possuir, essa trouxe uma ameaça fatal. Ele é especialista em inteligência, a nossa especialidade, pior ainda, ele é especialista em algo impossível para muitos de nós. Inteligência artificial, sem materialidade, sem peso, sem odores, sem carne, sem sentimentos, enfim, desumana. Pronto, aí estaria a saída para os que querem rejeitá-lo, combatê-lo e derrotá-lo. Sua desumanidade, ele sim, o computador, aterroriza. Pois tem inteligência, mas ela é artificial e por isso, diriam alguns, merece ser exorcizada na busca de uma vida mais humana. Nesse caso, o equívoco maior é mergulhar preventivamente na informatobia, marcada pelo medo preconceituoso e gerador de rejeições que, sem dúvida, bloqueiam a exploração adequada desse instrumento. Supor que a informática é a solução final para os problemas da humanidade, entendendo que, sem o computador, não é possível produzir uma existência coletiva digna. Vivemos atualmente uma espécie de síndrome de modernidade. Tudo que estiver envolvido em uma aura de tecnologia em sua produção e disseminação é considerado de qualidade positiva, sendo a informatização, com toda a razão, entendida como a marca mais significativa destes tempos. O que a ela estiver atrelado ganhou um penhão de moderno e, portanto, de imprescindibilidade. Ser imprescindível nos nossos dias é o quesito mais atraente para a aquisição de uma mercadoria qualquer. A noção central é: você não pode ser completo sem isto, senão estará ultrapassado e deixará de ser up-top. Cautela com a tecnologia. Tecnologia em si mesma não é requisito exclusivo para avaliar e fomentar a qualidade da produção e da vida humana. Afinal, não é a utilização dos avanços editores de texto que possibilitou, por exemplo, a elaboração de grandes obras na literatura. A maioria delas, até hoje, foi registrada por estiletes, penas de pato, grafites, canetas ou máquinas de escrever e pode também originar-se de computadores. Ademais, o impacto das tecnologias informatizadas em relação à qualidade de vida das pessoas pode ser medido no seguinte exemplo. Será a inteligência artificial uma ferramenta de dominar? Será a inteligência artificial uma ferramenta demoníaca ou, finalmente, estamos prestes a redimir Prometeu por ter integrado o fogo roubado dos deuses? Historiador Arnold Bauman inicia o capítulo 2 de sua obra A Humanidade e a Mãe Terra, escrita em 74, falando sobre o território humano, a biosfera. O historiador foi cauteloso quando inseriu um tanto quanto podemos prever hoje. Passadas algumas décadas, é provável que ele tivesse que rever sua concepção sobre as fronteiras do mundo humano. Afinal, quais são os limites da terrorização humana? Nossas fronteiras são móveis, como sempre o foram.
e nos referimos às fronteiras do conhecimento, às fronteiras da ciência, às fronteiras do espaço, às fronteiras dos países, etc. Como horizontes a serem ultrapassados, foi-se o tempo em que o mapa podia, de maneira categórica, trazer nos seus contornos um nec plus ultra, não mais além, que, segundo a mitologia grega, Hércules teria gravado nas elevações de Gibraltar e Celta quando a separou para conectar o Mediterrâneo ao Atlântico. Mas não é tão romântico assim e nem dá para ter uma visão profundialista da nossa racionalidade. Os deuses não atribuíram a Hércules um 13º trabalho: alargar fronteiras. Essa tarefa muitos humanos abraçaram como se fosse, até, um cargo sagrado, e ao longo da história ela tem significado muito mais do que simplesmente estender os espaços da humanidade. Alargar fronteiras tornou-se uma forma de obter novos territórios, com seus povos e culturas, e qualquer que seja o pretexto ou modo, torná-los dominados. Vencidos e conquistados, não é casual que em muitos idiomas, o português entre eles, alguns vocábulos que serviam originalmente para designar aqueles que não pertenciam ao povo que fosse mais poderoso, acabaram por adquirir uma conotação pejorativa. Gregos e depois os romanos referiam-se aos estrangeiros na antiguidade como bárbaros, que hoje é sinônimo de cruel. O termo vândalo, designação do povo de origem germânica que no século V avançou sobre domínios anteriormente conquistados pelos romanos, transmutou-se em sinal de brutalidade, gerando inclusive a expressão vandalismo, o que não quer dizer da expressão selvagem oriunda daqueles que viviam na cidade, os cidadãos da Vicitatem, os civilizados, os urbanos, e que, ao invadirem as selvas do Novo Mundo, nominavam como selvagens seus habitantes, ganhando esta expressão o sentido de violentos, incultos, sem urbanidade. Isso tudo sem esquecer o termo desbravador, tão caro a muitos de nossos autores de livros de história quanto mencionam alguns heróis nacionais e que, em última instância, é somente uma maneira de macular a extinção dos bravos que reagiam furiosamente à destruição de suas culturas, religiões e territórios. Em texto de 55, cuja autoria é atribuída ao chefe Seattle e que teria sido enviado ao então presidente Franklin Pierce, está escrito: o homem vermelho sempre temeu o avanço do homem branco. Sabemos que o homem branco não entende nossos costumes. Uma porção de terra, para ele, tem o mesmo significado que qualquer outra. Como um forasteiro que vem à noite e tira da terra tudo o que necessita, a terra não é sua irmã, mas sua inimiga, e quando ele a conquista, continua simplesmente seu caminho. Trata sua mãe, sua terra, seu irmão e o céu como coisas que, para serem compradas, saqueadas, vendidas como carneiros ou contas coloridas. Seu apetite devorará a terra e deixará somente um deserto. Isto sabemos. Todas as coisas estão ligadas como o sangue que une uma família. Há uma ligação em tudo. O que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não teceu a trama da vida. Ele é meramente um de seus fios. Tudo o que fizer ao tecido fará a si mesmo. O amor e suas razões. Lá pelos meios do século passado, o filósofo e psicanalista alemão Erich Fromm, que, ao lado de Marcuse, influenciou imensamente os movimentos contraculturais dos nossos anos 60 e 70, publicou o livro A Arte de Amar e no capítulo 2 afirmou: o amor imaturo diz, eu te amo porque preciso de ti. O amor maduro diz, eu preciso de ti porque te amo. Essa aparente contradição indicada por Fromm, supostamente produzida pela transição da imaturidade para a maturidade, aponta para uma outra questão: a dimensão da causalidade. Quando imaturo, a necessidade de alguém faz com que aquele seja amado, sendo o amor um efeito. Quando maduro, o amor por alguém faz com que dele se necessite, sendo o amor uma causa. Existe, de fato, amor maduro, mas ainda pode existir, ou pior, existe o amor, ou esse é apenas um outro nome para caracterizar as relações de dependência e precisão? Maduro ou não, o que é isso? E diferente da mulher e do homem? Lord Byron achava que sim. No seu Don Juan inseriu a máxima 471 de La Fontaine. Na sua primeira paixão, a mulher ama o seu amante. Em todas as outras,
Tudo o que ela ama é o amor. Todos nós, provavelmente, quando fomos apresentados aos estudos da gramática, ainda no processo inicial de alfabetização, nos demos conta de um fato. O melhor e mais citado exemplo para explicar um substantivo abstrato era amor. Aprendemos que era substantivo e também que era abstrato. Só não aprendemos qual a sua substância. Afinal de contas, o substantivo concreto é aquele que designa um objeto de um ser. Por sua vez, o substantivo abstrato é aquele que nomeia ações, qualidades ou status considerados separados dos seres e objetos. O amor é cego e imaturo? É paixão e mistério. Tem razão Fernando de Pessoa ao dizer que todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Mas, afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Substantivo abstrato? Ora, os gramáticos que nos perdoem. A reflexão sobre a dor e o sofrimento sempre teve um lugar especial nas religiões, nas ciências e nas artes. É só nos lembrarmos dos ensinamentos de Epicuro, que no século IV a.C. apresentava a luxúria e a inteligência como antídoto para os males vivenciais, ou logo após, a posição dos estoicos e seu legado para o mundo romano de Cícero, Seneca e Marco Aurélio com a defesa da indiferença aos prazeres e às dores do mundo. Temos também, entre elas, a religião cristã e sua compreensão da dor como veículo da purificação e da salvação da alma, assim como do martírio em sua dimensão de amorosidade religiosa. Quando o romano Ovílio elaborou Metamorfose, por volta do ano 8 da era cristã, Morfeu, o deus dos sonhos, aparece como uma das personagens quase 1800 anos depois. O farmacólogo alemão Friedrich Essence-Saturny utilizou o nome daquela divindade para indicar um analgésico derivado do ópio, a morfina. Essa relação entre o deus e o medicamento não foi meramente fortuita. Afinal, um dos mais antigos sonhos humanos é o afastamento ou a ausência da dor. Ou será que, como diz o bom conselho, dado de graça na canção, não adianta dormir, que a dor não passa? Pela vida adiante, o ser humano vai consolidando e valorizando sua capacidade de dizer não aos fatos, às pessoas e às relações. É claro que por trás de capacidade de negar algumas coisas está inclusiva a faculdade de afirmar outras, isto é, em suma, o cerne da possibilidade de escolher, de romper limites, de rejeitar situações. É por isso que filmes como Queimada, Papillon, Fugindo do Inferno, Um Sonho de Liberdade, Fúrio, etc., exercem tanta atração sobre nós e, pela mesma razão, nos horrorizam as ditaduras políticas e pessoais, os campos de concentração, a miséria, os apartheid's de qualquer tipo e os sequestros. A literatura, a poesia, a música também estão impregnadas de odes simbólicas à liberdade. Não é à toa que o mesmo Sartre da frase "o inferno são os outros" escreve: o existencialismo é um humanismo, que o importante não é o que fazem do homem, mas o que ele faz do que fizer. A maioria de nossa população está estigmatizada involuntariamente por uma compreensão do real como um produto acabado, finito. Também a compreensão do produto científico, da teoria, principalmente, fica reclusa dentro de um determinismo histórico bastante finista, ou, quando muito, de inspirações individuais, dos cientistas e pensadores famosos por não vislumbrarem o aspecto processual do passado. Muitos não conseguem perceber a continuidade disso e, consequentemente, a ideia de transformação da realidade ou de elaboração de conhecimentos adquire um sentido quase mágico ou transcendental. Para os que sofrem de síndrome persecutória, para os que sofrem de síndrome persecutoria, para os que se consideram proprietários da verdade, não podemos esquecer do alerta de Oscar Wilde. Uma coisa não é forçosamente verdadeira só porque um homem morreu por ela. E o mesmo que pensa o paleontologista Stephen Jay Gould no seu Darwin e os grandes enigmas da vida enuncia, ironicamente, acontece que um homem não atinge a condição de Galileu simplesmente por ter sido perseguido. Ele também precisa estar certo.
No entanto, para além da vã filosofia, vale o pensamento de Arthur Kensen. A distinção entre o verdadeiro e o falso aplica-se às ideias, não aos sentimentos. Um sentimento pode ser superficial, mas não mentirosos.